Por que a humanidade não para com esse papo de guerra, hein? Será que tem alguma coisa dentro de nós que nos leva geração após geração a repetir esse ciclo de destruição? Fazem vários anos que está rolando a guerra da Ucrânia, não para de sair notícia que a Europa está se armando e investindo em defesa, e essa sensação de que a Terceira Guerra Mundial está prestes a acontecer já está entre a gente há vários anos, não é mesmo? Isso sem falar de outras guerras que estão rolando no mundo afora, África, Israel e Palestina, entre outras. Mas será que o problema está apenas na política ou a resposta está na mente humana? Hoje eu vou falar sobre as cartas trocadas por Einstein e Freud e tentar explicar o que a psicanálise tem a dizer sobre a guerra e sobre esse lado sombrio da mente humana. Em 1932, Albert Einstein escreveu uma carta para Sigmund Freud. A Liga das Nações, preocupada com conflitos no mundo, pediu para que grandes mentes refletissem sobre uma questão: como evitar a guerra? Einstein todo mundo já conhece, uma das, se não a mente mais brilhante que já caminhou pela face da Terra. Um homem da razão. Ele acreditava que o ser humano, por meio do conhecimento, poderia superar sua própria tendência destrutiva. Mas, quando ele olhou para a história, ele percebeu uma coisa que é muito clara: guerras sempre voltam. Isso o fez questionar sobre se tinha alguma coisa por trás dessa violência humana. Na carta, Einstein pergunta para Freud: é possível conter a agressividade humana? Existe alguma maneira de livrar a humanidade da ameaça de guerra? E a resposta do Freud não foi otimista. Para ele, a guerra não era apenas um problema político ou econômico, mas sim era uma questão da própria natureza humana. Para responder a Einstein, Freud parte de um dos conceitos mais profundos da psicanálise, as pulsões. Ele acreditava que o ser humano é movido por duas grandes forças, Eros e Thanatos, que são deuses da mitologia grega. Eros é a pulsão de vida, é o impulso que nos leva a criar, amar, conectar, preservar a existência. Thanatos, por outro lado, é a pulsão de morte. Ele se manifesta como agressividade, destruição e até como um desejo inconsciente de aniquilação. Para Freud, a guerra é a expressão máxima dessa pulsão de destruição em escala coletiva. Quando um país ataca outro, ele está colocando para fora uma agressividade que já existe dentro dos indivíduos. Mas essa pulsão ela não se manifesta apenas em guerra. A gente vê isso no dia a dia, na raiva acumulada, na intenção de machucar com as palavras, no prazer sentido ao ver o outro fracassar. É como se existisse dentro da gente um desejo silencioso de destruição. Freud também fala em como o ser humano precisa projetar a sua agressividade em um alvo externo. Em tempos de guerra, cria-se um inimigo, uma figura que concentra todo o ódio coletivo. Isso não acontece apenas em conflitos armados. Pensa como que funcionam as redes sociais hoje em dia. Grupos se atacam, pessoas cancelam umas às outras e qualquer mínimo erro vira motivo para linchamento público. As guerras que estão acontecendo entre as nações não têm muita diferença do que as pequenas guerras que a gente vê todos os dias. Freud observou que as pessoas tendem a repetir os mesmos padrões destrutivos, mesmo quando isso traz sofrimento. Um exemplo clássico é quem sempre se envolve em relacionamentos tóxicos, mesmo sabendo que isso machuca. As guerras que já aconteceram deveriam nos ensinar em como evitar novos conflitos. Mas, de tempos em tempos, os mesmos erros se repetem. Novos inimigos são criados, novas disputas surgem e a pulsão de morte sempre encontra uma maneira de se expressar. Então, se todos temos esse impulso destrutivo, por que a gente não vive em pé de guerra o tempo todo? Porque a humanidade encontrou outras formas de canalizar essa energia. Por exemplo, o esporte, a arte, o debate intelectual, tudo isso são formas de canalizar essa agressividade. Mas quando a sociedade falha em dar esses meios, a pulsão reprimida se volta contra o outro, ou contra si mesmo. Freud, quando respondeu à carta de Einstein, ele deu uma resposta simples. Inclusive, o texto, a resposta está nesse livro aqui, que é o Obras Completas 18 da Companhia das Letras. Baita texto, eu recomendo a leitura, você consegue achar facilmente na internet aí, se você procurar no Google. O Freud falou que não tinha como eliminar a guerra por completo, porque a agressividade ela fazia parte da mente humana. Lembra do Eros e do Thanatos, da pulsão de vida e da pulsão de morte? A mente humana precisa das duas para funcionar. Então a agressividade sempre vai estar presente. Mas isso também não significa que a gente está preso a esse ciclo eternamente. A guerra que acontece entre países reflete de alguma forma uma guerra que acontece dentro de nós. Quando a gente evita olhar para a nossa própria agressividade, ela vai se manifestar de uma forma destrutiva. Mas quando a gente reconhece essa agressividade, a gente pode direcionar ela para algo construtivo. Freud tem um conceito que eu adoro que se chama sublimação, que é quando a gente pega esses impulsos destrutivos e transformamos em algo útil. A arte, a ciência, o esporte, tudo isso são formas de canalizar essa energia para que ela construa
e não destrua. Países que têm um alto investimento em cultura, educação e conhecimento têm menos tendência a extremismos e violência. Isso vale tanto para a sociedade em geral quanto às pessoas individualmente. A grande questão que fica aí é: será que um dia a sociedade, a humanidade vai conseguir superar essa inclinação à guerra e à destruição? Ou será que, como Freud sugere, a gente sempre vai encontrar uma forma de expressar a nossa agressividade, seja em conflitos armados, disputas políticas ou então nos nossos próprios relacionamentos? Será que se você parar e olhar para a sua vida, você consegue perceber esse ciclo de destruição acontecendo? Isso aparece nas pequenas guerras que a gente trava dia após dia, ou então naqueles breves momentos em que a gente deixa essa agressividade nos dominar sem que a gente perceba. Talvez, se a gente entender essa dinâmica acontecendo dentro da gente, e isso se expandir para o coletivo, quem sabe a gente não consegue acabar com as guerras? E o que a gente pode concluir é que Freud estava certo mais uma vez. Em Cartas Trocadas, há quase 100 anos atrás, ele dizia: a humanidade é incapaz de não guerrear. Somos seres de pulsão destrutiva, de pulsão de morte. Então a guerra e a agressividade sempre estará dentro de nós, e quase 100 anos depois, isso que ele falou lá se confirma aqui. Penso que a elaboração dessa pulsão de morte, esse autoconhecimento e essa identificação dessa agressividade em cada um de nós é que pode promover o início de uma mudança. Pois, se negarmos que temos essa agressividade, ela ficará reprimida. E a repressão só pode resultar em uma coisa: quando reprimimos uma energia, ela vai encontrar uma forma de sair. E não será gostoso, como a guerra, por exemplo. Se você gostou desse vídeo, eu peço seu like, se inscreva no canal, assim você não perde nenhum vídeo novo. E peço paz na terra e aos homens de boa vontade. Espero que os ânimos se aquietem, por mais que tenhamos essa agressividade, muitas vezes reprimida, que ela não se transforme em guerra, que ela possa se transformar em arte, em esporte, em outras formas muito mais construtivas. Tomara que a Europa se aquiete. Essas notícias de que a Europa está se armando deixa a gente muito preocupado e, de fato, por mais que alguns queiram, eu acredito que a grande maioria não quer uma terceira guerra mundial. Isso não acrescentará em absolutamente nada. Então vamos torcer para que isso se acalme e que esse vídeo sobre guerra não passe de apenas uma explicação do texto freudiano. Certo? Nos vemos no próximo vídeo. Cuide-se. Seguimos.